Bem, dando continuidade aqui, a gente vai fazer uns exercícios agora envolvendo as relações métricas. Esse vídeo, eu recomendo que quem estiver assistindo esse vídeo assista o vídeo parte 1 da parte de relações métricas, onde eu apresento as relações, justificando algumas, demonstrando algumas, e a última eu deixei para os alunos pesquisarem, tá bom? Essa questão é uma questão que não vou contextualizar, quero mais aplicar o conteúdo. Então nós temos um triângulo retângulo, reto aqui nesse ângulo superior. Aí eu tracei a altura relativa, que eu chamei de H, e aí você tem esses valores e quer descobrir, no caso aí, todas as variáveis, todas as incógnitas. Então, para isso, vamos fazer o seguinte. Sejam bem-vindos ao vídeo, eu sou o professor Valtes, do Instituto Federal. Vamos lá. No caso aqui, vamos identificar esse B e esse C são os catetos do triângulo maior, e no caso a hipotenusa é o A, tá bom? E esse 18 e esse 32 são as projeções desses catetos, ó, são as projeções desses catetos. As projeções é como se você imaginasse o seguinte: se você colocasse uma luz aqui em cima, projetando de forma vertical, aqui todo esse lado, aqui seria como se fosse a sombra. A gente chama isso de projeção ortogonal, da mesma forma que com o B. A primeira relação, o primeiro resultado imediato aqui eu vou encontrar o A. Quem vai ser o Azinho? O A, no caso, vai ser 18 mais 32, que dá 50, né? E é nem discutir isso, ó. O A igual a 50. Pronto. A hipotenusa é 50. Aí a gente vai agora atrás dos demais, né? Então, observando aqui a ideia do cateto com a projeção, a gente tem a relação métrica que diz o seguinte, que cateto ao quadrado é a projeção, que no caso é 18, vezes a hipotenusa, que é 50. Eu vou repetir, ó. Cateto ao quadrado é a projeção, que é 18, vezes a hipotenusa, que a gente já sabe que é 50. Então, no caso, 18 vezes 50, se você quiser fazer a continha, beleza, dá 900. Fazer não, tá bom? Eu peguei o zero, aí aqui dá 40, vai 4, e 5 vezes 1, aí 9. Pronto. Aí, no caso, o B vai ser a raiz quadrada de 900, que a gente já sabe que dá 30. A raiz quadrada de 900 é 30. Agora eu vou fazer a mesma forma, só que usando aqui, no caso, o cateto C, ó. Então, aqui para o cateto C, vai ser o seguinte, ó, o cateto ao quadrado é o produto da projeção dele, que é o 32, vezes a hipotenusa, que é o 50. A hipotenusa é o 50 aqui, que é o A. Então, o cateto ao quadrado é o produto da hipotenusa, ou da projeção, vezes a hipotenusa. No caso, 32 vezes 50, você fizer a continha, dá 1.600. 1.600. Então, o C vai dar a raiz quadrada de 1.600, que dá 40. Tá bom? É 40. E aí só está faltando o H, né? A altura. Para calcular a altura, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que a altura ao quadrado é o produto das duas projeções, ó. Vamos para cá. Vou até escrever ele aqui, ó. Geralmente a gente encontra assim, ó, H ao quadrado é M vezes N, como se fosse assim. A altura ao quadrado é o produto das duas projeções, que a gente encontra essa notação de MN. No caso, vai ser 32 vezes 18, 18 vezes 32, né? Como se fosse aqui 18, 32. 18 vezes 32. Quando você fizer essa conta, vai dar 576. A altura ao quadrado igual a 576. Então, a altura vai ser a raiz quadrada de 576, que dá 24. Pois bem, lá na questão original da lista, falava que esses 4 valores iam formar uma senha do seu Algenor, acho que é assim. Aí era só somar eles que daria a senha, mas eu não vou preocupar com isso não, tá bom? Bora lá, mais um exemplo aqui de aplicação das relações métricas. Você tem um triângulo retângulo, tracei a altura, tem esses valores, quer encontrar as variáveis x e y. Pois bem, observando aqui, a gente percebe que esse triângulo aqui também é retângulo, claro, que é reto de um lado do outro, né? Que é um ângulo raso, completo, então tem que ser reto. Então, usando o teorema de Pitágoras, vai ficar o seguinte, ó, y ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 2 raiz de 6 ao quadrado. 2 raiz de 6 ao quadrado. Então, y ao quadrado vai ser igual a 9 mais 4 vezes 6. Ó, vou repetir aqui. Ó. Olhando para esse triângulo aqui, que eu vou até dar um destaquezinho de vermelho, certo? Pequeno destaque aqui, ó, você tem cateto, cateto e hipotenusa. Então,
a soma dos quadrados do cateto. Opa, fiz uma coisa errada aqui. Falei e fiz uma coisa diferente. A soma dos quadrados dos catetos igual ao quadrado da hipotenusa. Foi bom porque encontrei o erro, né? Então, cateto y, cateto 3 ao quadrado, igual a 2 raiz de 6 ao quadrado. A questão original é assim, pronto, 2 raiz de 6. E aí, elevando ao quadrado, aqui vai ficar 9, aqui vai ficar 4, né? 2 ao quadrado é 4, e a raiz ao quadrado vai embora, vai ficar só o 6. E aí, pronto, agora é só arrumar. Então, o y ao quadrado vai ser igual, aqui dá 24. 24 menos 9, a gente sabe que é 15. Então, o y vai ser a raiz de 15. O y é a raiz de 15. E o x, professor? Bem, se você já tem aqui o y igual a raiz de 15, como é que você vai encontrar o x? É só usar aquela relação, vou chamar aqui de cálculo 1 e aqui o cálculo 2. Só usar aquela relação que fala que a hipotenusa ao quadrado é o produto das projeções. Ó. Veja aqui no vídeo parte 1, eu comento a importância dela, que você tem que estar com ela guardadinha no bolso, que a todo momento você vai precisar. Então, como é que vai ficar aqui? Ó? Aqui é raiz de 15, né? O y igual a raiz de 15. Ó. Então, vai ficar o seguinte, ó. A altura, que é o y igual a raiz de 15 ao quadrado, raiz de 15 ao quadrado, é igual ao produto das duas projeções, que no caso é o 3 e o x. Então, é igual a 3 vezes o x. Como aqui está ao quadrado, né? Como está ao quadrado a raiz, aí vai embora, né? Vai embora aqui. E aí vai ficar só o 15. Vai ficar só o 15. Aí 15 é igual a 3 vezes x, e aí o aluno já mata que o x é igual a 5. Antes de apagar e passar para outra questão, só queria fazer um comentário aqui. Algum aluno ficaria tentando caçar um caminho de encontrar primeiro o x. Deixa eu ver se daria certo. Daria. Professor, como encontrar primeiro o x sem saber o y? Vamos lá, vamos dizer que eu não fiz o cálculo do y ainda. Olha só, a gente poderia usar a seguinte relação. Deixa eu ver se vai cortar a imagem. Não, vai dar certo. Seria um caminho até um pouco mais complicado, mas daria certo. Vou chamar aqui de cálculo 3 como uma observação. O aluno que quer ir direto atrás do x. Mesmo que ele não saiba essa altura aqui, esse y, né? Pois bem, poderia dizer o seguinte, ó. Qualquer cateto ao quadrado é a projeção vezes a hipotenusa. Como assim, ó? O cateto 2 raiz de 6 ao quadrado, 2 raiz de 6 ao quadrado, é a projeção correspondente a ele, que no caso é o 3, vezes a hipotenusa. Mas quem é a hipotenusa? A hipotenusa é todo esse lado. Então não é só x, é 3 mais x, ó. Cateto ao quadrado, 2 raiz de 6 ao quadrado, é igual à projeção, que é 3 vezes a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? 3 mais x. Quando eu fizer essa continha, vou encontrar o x igual a 5. Vamos lá. Aqui ao quadrado, 2 ao quadrado vai ficar o 4, e a raiz ao quadrado vai ficar só o 6. Aí aqui 3 vezes 3, 9. E aqui 3 vezes x, 3x, né? E aí você percebe que aqui ficou 24, o 9 veio negativo, igual a 3x, aqui dá 15. 15 igual a 3 vezes x, e aí o aluno já matou que o x é 5. Aí seria o caminho contrário, né? Eu tendo o x igual a 5, aí eu ia encontrar a hipotenusa, né? Usando essa mesma relação. Que a hipotenusa ao quadrado é igual ao produto dos catetos. Como aqui é 3 vezes 5, 15. Então, ia ficar y ao quadrado igual a 3 vezes 5. Ou seja, y ao quadrado igual a 15, passando ao quadrado para o outro lado, y igual a raiz de 15. Dá para resolver tranquilamente, partindo do x, depois indo atrás do y, tá bom? Foi bem interessante eu ter feito esse outro caminho, que aí os alunos podem comparar com suas resoluções. Pessoal, um erro muito comum dos alunos em resolução de questões é supor coisas que não estão no problema, sabe? Então aqui, esse problema número 4, ele poderia causar o seguinte erro no aluno. O aluno pensar que esse ângulo aqui é reto. Ah, professor, mas eu estou vendo a altura aqui, então aqui deve ser 90. Não. Inclusive na questão original, parece que é reto. Mas lá não tem aquela afirmação, aquele quadradinho dizendo que é reto. Então não é reto.
Professor, e se tiver muito fechado, um ângulo agudo, mas tivesse o desenho do quadradinho, aí seria reto. Porque o que interessa pra gente não é a questão de parecer ou não com 90 graus. O que interessa é a informação que está no problema. Lá no texto não está dizendo que é reto. E aqui não tem aquele quadradinho marcando o 90 graus. Então não é reto. Você não pode considerar isso. Então vamos lá. O que ele quer dessa questão não é que a gente calcule os valores do H, do X e do Y. O que ele quer é somente o valor dessa expressão. Então o que a gente tem certeza é que você tem dois triângulos retângulos aqui. Olhando para esse primeiro triângulo retângulo aqui, vou colocar aqui o 1 e o 2, vamos dizer assim. Olhando para o triângulo 1 e olhando para o triângulo 2, o que é que a gente pode afirmar? Olhando para o triângulo 1, a gente pode afirmar que, olhando para o 1, que h ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Como assim? H e x são as hipotenusas, são os catetos, e o 5 ao quadrado é a hipotenusa, aqui no caso. E aí, pronto, daqui você pode dizer, posso deixar de jeito aqui mesmo, pronto. E olhando para o triângulo 2, você pode afirmar que o H e o 7 são catetos e o Y é hipotenusa. Então, H mais 7 ao quadrado, tudo ao quadrado, né? Aquela história, soma dos quadrados catetos igual ao quadrado da hipotenusa. E aí você tem aqui o Y ao quadrado sendo a hipotenusa. Pronto. Pois bem, se você perceber, a ponte que une os dois é o H. Então eu posso usar um e substituir dentro do outro, como se fosse uma variável. Usando aquela estratégia de sistema linear quando a gente resolve por substituição. Como se fosse assim, o H ao quadrado é o 25 menos o x ao quadrado. Eu vou repetir, Você tem que o H ao quadrado é o 25, que é o 5 ao quadrado, aí o x vai para o negativo, menos x ao quadrado. Eu vou pegar essa informação e substituir na segunda. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 25 menos x ao quadrado. 7 ao quadrado, eu vou colocar logo 49. Igual a y ao quadrado. Ora, aqui dá 74, né? 25 mais 49 dá 74, tá certo? Tem 14 vai 1, pronto. E esse menos x eu vou passar para o outro lado positivo. Então vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado. Então a gente concluiu que a soma de x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 74. A resposta seria 74. Vejam que eu não encontrei os valores das variáveis x, h e y, né? Agora, se você tivesse que aqui a informação, esse ângulo é reto, que ele é 90 graus, aí você poderia encontrar o h, o y e o x facilmente usando as relações métricas, tá bom? O objetivo dessa questão era só mostrar para vocês esse detalhe que a gente tem que estar atento ao que tem no texto da questão. Ali não tinha afirmando que é reto, nem na figura, nem no texto. E também usar a questão do Teorema de Pitágoras, né? Que foi o que a gente consolidou aí nos nossos cálculos. Para fechar o vídeo aqui, um bônus para vocês aqui. A gente vê muitos problemas nesse estilo aqui, que você tem círculos, que às vezes podem ser como se fossem duas coisas que giram e entre eles tem uma corrente, né? Um roldance com uma corda se conectando, ou como se fosse a mensageira e a catraca da bicicleta, né? E aí você tem esses círculos que estão tangentes a uma mesma reta. Quando a gente fala tangente, pessoal, é que toca em um único ponto, tá bom? E aí no caso é o seguinte, vamos observar aqui todos os elementos, Essa circunferência, como toca em um único ponto, essa distância aqui vai ser exatamente o raio. E ele vai formar 90 graus. É tangente, todo ponto que a circunferência, a reta é tangencial ao círculo, ali naquele ponto forma 90 com o raio. Da mesma forma aqui, 90. Opa, fiz aqui torto, né? Então aqui também tem o raio, vou chamar o raio menor de R'. Vou chamar um de R', R' e R2', vamos dizer assim, R1 e R2, pronto. O raio da primeira, vou chamar de R1. E o raio da segunda aqui eu vou chamar de R2. Tem que comprar um pincel azul, porque o meu pincel azul está muito fraco. Pois bem, e aí a distância entre os raios também, a distância entre os centros também pode ser dada, né? Então, vamos lá. Então, geralmente esses problemas, ou eles trazem para a gente essa distância, vou chamar aqui de ponto A, onde o ponto onde a circunferência 1
tangencia a reta. E aqui o ponto D, o ponto onde a circunferência 2 tangencia a reta, tá bom? Então, ou ele dá pra gente essa distância AB e os raios e pede a distância entre os centros, que eu vou chamar de centro da primeira e aqui o centro da segunda, ou ele dá pra gente a distância entre os centros, esses raios, e pede a distância entre A e B. Vou fazer nesse outro formato, né? Como se fosse o segundo caso. Como assim? Vamos lá. Eu vou dizer que a distância entre os centros, essa distância aqui, foi dada sendo 10. Pronto, que é 10. 10 centímetros, 10 metros, o que for, 10. E aqui o raio da primeira é como se fosse 8. E o raio da segunda, um pouco menor, claro, né? Como se fosse 6. Bacana? Então, ele poderia pedir pra gente qual a distância, qual é essa distância aqui, ó. Calcule a distância entre eles aqui, ó. Chamar de x. Chamar de d, né? D de distância. Então, calcule a distância AB, que eu estou chamando de d. Então, ó, repetindo, você tem duas circunferências que tangenciam uma reta. Esses pontos, onde ela tangencia, eu chamei de A e B. Percebam que esses pontos formam com o raio da circunferência um ângulo de 90. Aqui também forma um ângulo de 90, então coloquei um ângulozinho de 90. E aí ele forneceu pra gente a distância entre os centros. Esse C1 e esse C2 aqui, ó. C1 e esse C2 são os centros. A distância entre eles, ele diz que é 10. Disse que o raio do primeiro círculo é... Eu coloquei aqui ele sendo 8. Coloquei aqui sendo 8. Disse que o raio do segundo círculo, o R2 aqui, sendo 6. Pronto. Aí o que ele quer saber é calcular a distância entre os pontos de tangência, os pontos onde os dois círculos tangenciam. Pois bem, como é que você faz esse problema aqui? Para fazer esse problema é muito simples, é só você usar triângulo retângulo. Aonde, professor? Você vai ter que traçar bem aqui como se fosse uma reta paralela a essa distância AB. Então, no caso, ela tem o mesmo valor aqui do D aqui, ó. É a mesma distância de A e B por paralelismo. E aí você tem que ver quanto vale essa medidazinha aqui. Ora, se aqui o raio todo é 8 e o raio do menor é 6, então aqui vai ficar só 2, ó. Aqui em cima vai ficar só 2. Eu vou repetir, ó. O raio do círculo maior é 8, o raio do círculo menor é 6. Então, esse pedacinho aqui, ó, aqui é 6, aqui vai ficar só 2. Ó, aqui embaixo é 6, então aqui vai ficar só 2, ó. Vou colocar o 2 aqui. E aqui é um ângulo de 90. Então, se você perceber bem, quando você extrair, a única coisa que interessa aqui é esse triângulozinho aqui dentro, ó, esse triângulozinho estreito. O que é que você tem desse triângulo aí? Você tem um triângulo retângulo, vou desenhar ele aqui fora. Ele é bem compridinho assim, tá bom? Não ficou muito bom o desenho não, mas dá para entender. Aí aqui você tem esse catetozinho aqui, que é 2. Você tem esse cateto maior, que é a mesma distância AB, que eu chamei de D, tá bom? Vou chamar de D aqui, ó. E você tem essa hipotenusa que eu coloquei aqui sendo 10. Aí como é que você vai calcular essa distância? Usando a principal relação métrica, que é o teorema de Pitágoras, né? Ou seja, cateto ao quadrado é a soma dos cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Cateto ao quadrado é igual ao quadrado da hipotenusa, que no caso é 10, ó. Os dois catetos ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Então aqui vai ficar D ao quadrado, aqui 4, aqui 100. Então D ao quadrado vai ser igual a 100 menos 4, que o 4 vai negativo, 96. D é a raiz quadrada de 96. 96 é 2 vezes 48. 96 é 2 vezes 48. Vamos fatorar o 96, fazer igual o vídeo que eu vi o professor fatorando bem devagarinho. Ó, por 2 dá 48, por 2, 24, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. Então aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ficar a raiz quadrada de 2 elevado a 2, 2 elevado a 2 e um 2 sozinho. Veja que eu já coloquei assim, ó. Porque aí esses que estão ao quadrado vão sair, o 2 de dentro, e sobrou um 3 também, ó. Então, pois
bem, quem vai sair? Vai sair esse 2 aqui, vai sair esse 2 aqui, então vai sair duas vezes o 2, né? O 2, 2, vai sair um 4. No caso, vai sair um 2 e o outro 2. E dentro vai ficar um 2 e um 3, que fica um 6. Então, ficou 4 raiz de 6. A distância entre os dois pontos de tangente, tá bom? É um problema bem interessante. O que poderia modificar? Poderia modificar que ele poderia ter dado esse valor de 4 raiz de 6, ele poderia ter informado esse cara aqui, 4 raiz de 6, e aí ele poderia pedir para a gente qual a distância entre os dois centros. Aí no caso a gente ia encontrar o 10, mas ia ser o mesmo raciocínio, só que a gente ia colocar o 4 raiz de 6 aqui e o x aqui, no caso o x ia ficar na hipotenusa, mas a gente ia usar a mesma ideia de usar o Pitágoras, tá bom? Pois eu vou só voltar à questão original, porque é importante que o aluno veja a questão original. Problema muito comum esse problema aí. Deixa eu modificar aqui um pouco a imagem que eu falei e cortou um pouquinho. Aqui, ó. Aqui eu fatorei, aí ficou 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, um 2 sozinho, um 3 sozinho. Esses 2 ao quadrado, eles saem da raiz quadrada, então ficam duas vezes, por isso ficou 4. E o 2 com 3, o 6 dentro da raiz, então ficou 4 raiz de 6. Eu agradeço quem assistiu esses dois vídeos de relações métricas.